Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. O nosso desejo é que todos estejam bem, de saúde. Nosso desejo é que todos estejam felizes, gozando da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos agora caminhando para a nossa 11ª lição do nosso livro, o qual adotamos na nossa escola bíblica discipuladora, que também é dominical. E nos dias atuais, além de ser dominical, ela é feita em qualquer momento que o irmão desejar, podendo acessar este vídeo. O nosso livro é o livro O Comportamento do Crente, e estamos aí caminhando agora para a 12ª lição. Portanto, eu convido os irmãos, convido a igreja a estudarmos junto a 12ª lição. Você poderá abrir aí o seu livro, aquele que não tem, que não teve oportunidade de pegar na igreja, enquanto a igreja estava ainda aberta, poderá acompanhar aqui, que vamos estar estudando essa lição. A lição ela é uma continuação da lição anterior. Estamos tratando aí, dentro da ética cristã, alguns aspectos dentro dos 10 mandamentos. Hoje, nós vamos falar daquela que é considerada a segunda parte, a segunda metade dos 10 mandamentos. Já vimos anterior, como ele é dividido. E a nossa lição hoje é honrando aos pais. E eu convido você, venha, vamos estudá-la juntos. O objetivo da nossa lição de hoje é entender que os mandamentos do nosso Senhor continuam valendo e que pais e filhos precisam trabalhar para o seu cumprimento. É válido e nós precisamos trabalhar juntos para o cumprimento aí dos mandamentos do nosso Senhor. Dentro desse objetivo, reconhecer a autoridade, respeitar e honrar pai e mãe de forma incondicional. Então nós vamos respeitar e vamos honrar os nossos pais, compreender e reconhecer essa necessidade. Esse é o nosso objetivo. Ainda dentro da nossa lição, trazemos 3 textos bíblicos, os quais serão referência para nós no dia de hoje, o qual você poderá estar acompanhando aí com a sua Bíblia, que você tem, na versão que você tem, na sua casa, no seu lazer, no seu carro, onde você estiver, você pode acompanhar, e quem está no conforto da casa poderá acompanhar a leitura desse texto através da sua Bíblia. O primeiro está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 12, trata lá, nós sabemos que Êxodo capítulo 20 é os 10 mandamentos, Então, no versículo 12 diz o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, isso está lá escrito, textualmente, lá na tábua que Deus entregou a Moisés. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, é outro texto que nós vamos também tomar por base, diz, quase o mesmo texto: honra a teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então são 2 textos em livros diferentes, escritos pelo mesmo autor, mas em livros diferentes, que são bem semelhantes. O terceiro texto, o qual nós vamos tomar por base na nossa lição hoje, é esse texto aí, que está lá no livro de Efésios, já no Novo Testamento, lá adiante, Efésios, capítulo 6, no verso 1. Aí no 2, no 3, ele continua falando a esse respeito, mas estamos trazendo aqui neste momento apenas o verso 1. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então esses 3 textos
nós vamos trabalhar na nossa lição de hoje, lembrando que a nossa lição, como já comentado, trata honrando aos pais, né? Honrando o papai, honrando a mamãe aí, aqueles que ainda os têm e os que ainda não, os que não os têm mais, com certeza o fizeram isso, né? Quando eles aqui viviam e ainda continuam honrando a sua memória, né? Dos pais. Sigamos. Introdutoriamente, na nossa lição, queremos compartilhar com os nossos irmãos que, primeiro, já observamos na estrutura do Decálogo que ele é dividido em duas partes. A primeira parte é um relacionamento do homem com Deus, e nós já falamos a esse respeito, e a segunda parte, a qual nós iniciamos hoje, é o relacionamento do homem com o seu semelhante. Então ele está dessa forma dividida. Nós vamos entrar hoje na segunda parte. Sempre ouvimos pela escola e pelos próprios pais a seguinte expressão: a educação começa em casa. E isso é uma grande verdade. Observamos que o primeiro mandamento, dentro da segunda parte do Decálogo, ele trata da obediência dentro do lar. Então, quando se fala que a educação começa em casa, isso é uma grande verdade, né? Nós podemos até dizer, por que não, que se torna até bíblico, considerando que ela começa com respeito àqueles dentro de casa. Então, assim sendo, o quinto mandamento acentua a atitude do filho que teme a Deus para com seus pais. O verbo hebraico para honra é o mesmo que glória. Deus deve ser honrado, isso é, deve receber a dignidade que tem. Os pais têm uma dignidade que os filhos devem reconhecer. Então, nós, na posição de filho, enquanto filhos, temos que reconhecer a dignidade nos nossos pais. Devemos honrar os nossos pais em todos os aspectos, porque isso é justo. Então, esse é o dever de nós enquanto filhos. Assim sendo, meus amados, eu quero convidar a entrar dentro da nossa lição. Na época dos 10 mandamentos, a vida era razoavelmente estável, sem grandes transformações. A sabedoria tinha muito a ver com a idade, né? Quanto mais a pessoa ia adquirindo idade, mais ele tornava-se um acumulador de conhecimento, e isso era muito valorizado na época dos 10 mandamentos. Isso era muito valorizado. Um idoso era considerada a fonte de experiência. Mas, com o passar dos tempos, a humanidade, com a dureza no seu coração, vai afastando dessa percepção do conhecimento e do acúmulo de experiência que os anos vão dando às pessoas. Assim sendo, quando nós vamos nos afastando dessa percepção de que a idade traz um acúmulo de conhecimento, nós vamos esquecendo os aspectos deste mandamento de Deus, que é honrar pais e mãe. Então, logo, apresentaremos aqui algumas razões pelos quais, na visão do nosso autor, algumas razões pelas quais esse mandamento de honrar pai e mãe vem sendo esquecido pelas gerações atuais e possivelmente continuará sendo esquecido pelas gerações que nos sucederão. Hoje, o mandamento se torna esquecido, e isso por essas razões que nós vamos aqui discuti-las. A primeira razão pelas quais esse mandamento tem sido esquecido é que os filhos consideram as pessoas idosas e inadequadas, porque eles mesmos, os filhos, acham que têm muito conhecimento intelectual e se acham mais intelectuais, mais detentores de conhecimento do que seus próprios pais. Então essa é a primeira razão de que honrar pais e mães tem sido esquecido. Os filhos
têm achado que os seus pais vão ficando ultrapassados. E nos dias de hoje, isso é uma verdade absoluta, né? Muitos filhos interpretam que seus pais são ultrapassados, porque não consegue manusear um notebook, porque não consegue manusear um celular mais moderno, porque não consegue manusear uma tecnologia atual, né, que está aí disponível. Por essas razões, os filhos começam a achar que os pais estão ultrapassados e os filhos começam a se sentirem incomodados em ajudar os pais a ter compreensão dessas coisas. E isso é uma razão pela qual esse mandamento de honrar pai e mãe tem sido esquecido por essa geração atual, achar que tem mais conhecimento do que os seus pais. O que não é verdade. Às vezes você como filho, eu como filho, posso ter mais conhecimento acadêmico do que meus pais, a minha mãe. Você que está me ouvindo, que é filho, provavelmente, possivelmente, você possa ter mais conhecimento acadêmico do que seu pai, né? Talvez o seu pai nem teve oportunidade de frequentar um banco escolar, né? Sentar, ser alfabetizado. Talvez seu pai, sua mãe é uma pessoa não alfabetizada e ele trabalhou para que você tivesse a oportunidade de alfabetização, cursou uma faculdade, é uma pessoa entrosada socialmente, tem uma faculdade boa, tem uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado, um PhD. Então você tem muito conhecimento acadêmico de fato, mas jamais nós poderemos ignorar o conhecimento de vida, de acúmulo de vida que os nossos pais trazem. Então não podemos esquecer este mandamento, e essa razão, esse motivo de ter mais conhecimento do que os nossos pais não pode ser utilizado como justificativa para não honrar o conhecimento dos nossos pais. Então essa é a primeira razão pelo qual esse mandamento tem sido um pouco esquecido. A outra é a influência de uma cultura que valoriza a estética, né, a beleza, culturalmente, sempre a beleza e a estética, ela tem sido um motivo de influência social. E isso acaba fazendo com que as pessoas mais idosas sejam pouco desejáveis. As pessoas querem ser amigos, querem ter parcerias e convivência com pessoas fisicamente belas e desejáveis, né? E aquelas mais experientes, já com sinais da velhice, a ruga, os cabelos brancos, essas pessoas são deixadas de lado porque não têm a aparência desejada. E, infelizmente, é um absurdo uma coisa dessa, nós deixar de honrar os nossos pais porque não são mais tão belos quanto gostaríamos que fosse. E quantas vezes nós ouvimos esse testemunho dessa questão? Quantos filhos têm vergonha de seus pais na porta da escola? Quantos filhos têm vergonha de beijar os seus pais na porta da escola? Porque o seu pai é feio, é velho, é cabeça branca ou tal, não sei o quê, e você, enturmado ali, acha que é todo bonito, a turma é bonita e você tem vergonha. E isso é desonrar aos pais também. Isso faz parte de uma estrutura de desonra. Então, infelizmente, o mandamento de honrar aos pais tem sido esquecido por essa geração por questões de beleza estética. É muito triste quando nós vemos filhos envergonhados dos pais por questões estéticas. Porque o pai é alto ou é baixo, porque o pai é velho, está com a cabeça branca, ou porque a mãe é velha, está com a cabeça branca, ou porque o pai está trajando uma roupa ou aquela outra roupa, e são envergonhados. Isso é uma forma de desonra. Então você, filho, repense essa questão de ter vergonha dos seus pais. Isso faz parte da estrutura da desonra dos pais. Envergonhar deles diante dos seus amigos. Outra questão pela qual esse mandamento tem sido esquecido é o desrespeito às pessoas de mais idade
sendo perpetuada e continuada pelo próprio Estado. O Estado também tem culpa, o Estado, aqui dizendo Estado como o povo politicamente organizado, né? A estrutura organizacional de Estado, tem tido uma parcela de culpa a partir do momento em que a pessoa vai envelhecendo e as aposentadorias são dificultadas, não consegue, quando consegue, não consegue manter os seus próprios remédios, os serviços de saúde são inadequados, os serviços de segurança são inadequados, o serviço de lazer para essas pessoas idosas são inadequados, os acessos dentro da cidade são inadequados a essas pessoas. Então o próprio Estado já cria uma estrutura onde a sociedade vai desonrando essas pessoas mais idosas, que são os nossos pais. Então devemos estar atentos. Se você que me ouve nesta manhã, ou seja, qual for o momento que você esteja ouvindo essa lição, se você tem influência no seu município, nas questões administrativas, com prefeitos, com vereadores ou outras autoridades, repense essas questões junto com essas autoridades, em especial aquelas questões referentes ao serviço de saúde e ao acesso às coisas na cidade. Quantos idosos não podem ir a um cinema porque o acesso é inadequado? Quantas pessoas não podem ir a um restaurante? Idosos, nossos pais, não podem ir a um restaurante porque o acesso é inadequado? Quantos dos nossos pais não têm um acesso adequado ao serviço de saúde? Né? E nesse momento que nós estamos passando por essa calamidade de saúde pública da pandemia do Covid-19, quantos dos nossos pais têm perdido a vida por falta de acesso a um serviço de saúde, a um medicamento no qual ele possa adquirir com custo baixo ou sem nenhum custo? Então essas são razões pelas quais os nossos pais, e esse mandamento tão querido de honrar os nossos pais, tem sido deixado de lado. Assim sendo, eu trago uma aplicação prática para essa questão nessa manhã. Os pais devem ser honrados pelo que são e não pelo que eles sabem. Eles devem ser honrados porque são os nossos pais, pelo que são, pelos anos de experiência, não pelo que sabe somente se ele é um culto ou não. Algumas pessoas terão esse privilégio de ter os pais que têm mais conhecimento do que os filhos, né? Não obstante, nós encontramos situações assim, mas isso é raro. Geralmente os filhos vêm com a gama de conhecimento acadêmico maior, mas a experiência de vida nunca se compara. Ok? O segundo tópico da nossa lição é acerca da prática propriamente dita, acerca da honra. O mandamento do Senhor permanece válido. Dê o devido valor a seus pais. Conceda-lhe a dignidade que ele deve ter. É honrar na prática. Esse mandamento, ele continua válido nos dias de hoje. Portanto, dê o valor a seus pais, meu amado. Você que ainda tem os seus pais em vida, dê este valor a seus pais. Honre-os em tudo, porque isso é agradável aos olhos de Deus. Conceda-lhe a dignidade de que ele deve ter. O nosso tempo prega a regra. Faça o que quiser. Isso é o que a regra do mundo aplica. Mas quando nós lemos o livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 20, nós vamos ver uma prática totalmente diferente. Paulo nos exorta no capítulo 3, no versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Isso é a prática de honrar pai e mãe. Assim sendo, meu querido, enquanto a obediência, há momentos em que a obediência é para o mal. Infelizmente.
Nós devemos honrar os nossos pais pela obediência. Mas há momentos em que a obediência é para o mal. Há pais incrédulos que desencaminham seus filhos. E nestes casos, como fazer? Há pais que incentivam os filhos a beber. Há pais que prostituem seus filhos. Há pais que entregam os seus filhos à prostituição. Há pais que estupram os próprios filhos. O texto de Efésios responde essa questão acerca da obediência ao Senhor. Porque há momento em que a obediência, em que os mandamentos, as ordenanças dadas pelos pais serão para o mal. Haverá um momento em que há pais que ordenam o filho que se drogue, que vende droga. Há pais que ordenam o filho que se prostitua para trazer o dinheiro para casa, ou pelo simples prazer de prostituir. E aí, o filho deve obedecer? Efésios capítulo 6 e versículo 1, ao qual eu convido os irmãos que nos acompanham, que também possamos ler esse texto bíblico do livro de Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 1, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então a obediência, o padrão de obediência é o nosso Senhor. Então se o nosso pai nos induz ao mal, devemos mirar no Senhor. A autoridade suprema é Deus. Daí devemos observar algumas coisas. Não há autoridade maior do que Deus. Então, se o seu pai é do tipo que te dá ordem para vender droga, para prostituir, as ordenanças dele é só para o mal, aí você deve repensar, e somente nesses casos. Não há outro caso. Nos demais, porque ele é alto, porque ele é baixo, porque ele é feio, porque ele é velho, porque ele, de vez em quando ele é duro, ele é rude. Isso não é motivo para não obedecer. O motivo é quando a ordem desonra os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos, portanto, meus amados, estar atentos que o padrão para a vida doméstica é a vida do nosso Senhor. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. E eu quero chamar a atenção somente para a primeira partezinha. E essas palavras que hoje te ordeno, quem ordena? Deus. Ordena a você, pai, ordena a mim, pai. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, dentro do meu coração e no seu coração, pai. E as ensinarás a teus filhos. Então é dever nosso, como os pais, ensinar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a nossos filhos e não induzi-los ao erro. E não encaminhá-los ao erro. Pais que encaminham seus filhos para a bebedice. Pais que encaminham seus filhos para as drogas. Pais que encaminham seus filhos para a prostituição. Isso não agrada aos olhos do Senhor. Devemos estar atentos nisso. Porque isso não agrada de fato aos olhos do nosso Deus. Ainda, meus amados, eu quero chamar a atenção para a prática da honra pelo cuidado na velhice dos nossos pais. Devemos cuidar dos nossos pais na velhice. Não cuidar dos pais necessitados é desonrá-los. Jesus condenou a prática de deixar de honrar pai e mãe. O próprio Cristo condenou
aqueles que queriam deixar de praticar a bondade e o auxílio aos pais. E nós vamos ler texto que fala acerca disso. Então, na velhice, as coisas se invertem. Um momento, os nossos filhos são crianças e vão indo, os anos vão passando, de repente nós nos tornamos criança como pais e precisamos ser cuidados, ser zelados, ser cuidado como se cuida de um bebê. E você, filho, tem o dever de cuidar dos pais. Na velhice. E eu quero trazer para você um texto que está em Marcos. E depois nós vamos falar acerca desse texto, Marcos capítulo 7, versículo 11 e 12. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aí eu sublinhei, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. O que é isso, meus amados? Havia aí nos nossos antepassados uma prática de invocar uma regra na lei, vamos assim dizer, para ficar bem claro, chamada corbã. O que é isso? Ora, eu era uma pessoa e tinha meus bens, tinha meu pai, tinha minha mãe, tinha a igreja, tinha tudo, o templo. Se eu invocasse esse dispositivo do corbã, né, e pegasse uma oferta e entregasse à igreja, fosse a igreja e entregasse ao sacerdote, pegasse essa aqui é a minha oferta, e eu invoco o princípio do corbã e entregasse à igreja, então eu estava livre, observa só, eu estava livre de ajudar os meus pais. Eu não precisaria ajudar meus pais na velhice. E essa regra, ela tinha muita corrupção. Por quê? A pessoa rica, ele pegava os seus bens para não ajudar os seus pais e fazia de conta que entregava para a igreja, combinada com o sacerdote. Olha, eu vou dar, em vez de eu entregar 1.000, eu vou entregar só 100, você me devolve o resto. Né? Vou entregar 1.000, você me devolve 900, fica só com 100, e eu vou invocar o princípio do corbã. E o sacerdote, beleza, eu estou precisando de dinheiro. E aí ele invocava, e ele estava livre, segundo a lei, de ajudar os seus pais. Que dureza, né? Que dureza era. E então, foi aí que Jesus veio e condenou duramente essa prática. Cristo condena duramente essa prática. Eu vou convidar você, meu amado, que abra a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 15. No verso 5, eu vou ler numa versão, num texto mais amigável, que é o de Mateus, capítulo 15. Ele é mais amigável do que o texto de Marcos. Olha só o que diz, lá no versículo 5. Mas vós dizeis, quem disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Assim, invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, eles estavam invalidando o mandamento de Deus, que é honrar pai e mãe, às custas dessa oferta. E Cristo veio adiante, se você continuar, lá no versículo 7, ele diz, hipócritas. Né? Chama as pessoas que fazem assim de hipócritas. Bem, profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, coisas feitas pelo próprio homem. Quem assim fazia, Cristo condena, vocês são hipócritas, não faça isso não. Não entregue esse dinheiro aqui, não cuide, por isso não. Observa que ele não está aqui condenando os dízimos e as ofertas, ele está condenando fazer isso, entregar o seu dízimo e as suas ofertas, e se eximar de cuidar dos seus pais. E isso era prática naqueles dias.
Chegar, voltar aqui minha oferta e eu invoco o Corban. Opa, então não preciso cuidar. Cristo condena, entregue as suas ofertas sem jamais se omitir no cuidado e no zelo dos seus pais. Assim sendo, eu quero trazer essa aplicação prática. Há muitos casos de pessoas que deixam de cuidar da família, dos seus pais em especial, para se dedicar ao Senhor. É um perigo em tempos de ativismo eclesiástico. O fato de alguém ser obreiro não o isenta do compromisso ético com os seus pais. O fato de alguém ser um obreiro não o isenta do compromisso ético com seus pais. Nós devemos nos dedicar ao serviço do Senhor. Nós devemos cuidar da obra do Senhor, evangelizar, pregar em qualquer tempo, mas sem jamais omitir o cuidado com os nossos pais, porque isso é bom, é justo e agrada ao Senhor. Assim sendo, meus amados, nós refletimos. Honrar pai e mãe não é apenas assisti-los quando estão saudáveis e em pleno vigor físico. Mas quando a velhice e a enfermidade chega e os problemas de saúde são frequentes, que nós não venhamos constituir ofertas de Corban, lembra o que é Corban? Durante a nossa vida, para não incorrer no ledo engano de estarmos ajudando a obra de Deus e deixando os nossos pais e familiares à míngua, à deriva, ao sabor da corrente, morrendo em atroz desespero. O Corban não é uma prática agradável aos olhos de Deus. Ofertar à igreja, dizendo que vai entregar o dinheiro para o Senhor, com a justificativa de não cuidar dos pais. Entrega a sua oferta, entregue o seu dízimo, como manda o Senhor, e cuide dos seus pais, como manda o Senhor. Um não deve eximir você de fazer o outro. Amém? Assim sigamos. Agora aos pais. Por que os pais merecem honra? Merecem honra somente pelo fato de serem pais? A honra é por mérito biológico? São alguns questionamentos. Os pais devem sustentar os filhos física, emocional e espiritualmente. Essas respostas aqui, essas perguntas aqui, são respondidas com essas questões. Primeiro, os pais devem sustentar os filhos físico, emocional e espiritualmente. Muitos pais jogam a responsabilidade espiritual sobre a igreja. Jogam a responsabilidade física e intelectual sobre o Estado. Muitos pais esperam que o Estado e que a igreja cuide dos seus filhos. Meu querido, nós queremos alertar que esta obrigação de sustentar física, emocional e espiritualmente, essa obrigação de fazer esse sustento é um privilégio. É um privilégio nosso, pais. Cuidar dos nossos filhos é um privilégio nosso. Por óbvio que a igreja vai auxiliar os pais na educação espiritual dos seus filhos. Por óbvio que o Estado vai auxiliar. Por óbvio que toda a família vai auxiliar na educação dos nossos filhos. Por óbvio que os tios, que as tias, que os avós vão auxiliar os pais na educação dos filhos, no cuidado. Vai.
Mas isso é um privilégio para o pai. O pai não deve, pai e mãe, claro, não deve, os pais não devem abrir mão desse privilégio de andar, de caminhar, de ensinar, de ser a estrutura emocional e de sentar com seu filho e falar da palavra de Deus e do plano salvífico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os pais devem disciplinar os filhos. É outro privilégio seu, pai. É um privilégio meu, pai. Disciplinar os nossos filhos. É claro que os tios, os avós também vão fazer. É claro que a igreja vai ajudar nessa disciplina. É claro que o Estado, por meio da escola, vai ajudar. Mas como pais, nós, como pais, é preciso instruir e educar os filhos para a vida. Não podemos deixar nossos filhos sem nenhuma noção de urbanidade e sem respeito. Quantas crianças não têm a mínima noção de urbanidade, não têm a mínima noção de respeito? Vez ou outra a gente vê crianças mal saíram da fralda. Menino com 3 anos desrespeitam duramente os pais. Xingam os pais. E os pais são vítimas, se colocam na posição de vítimas e prisioneiras dessas crianças. Não faça isso. Eduque o seu filho. Dê a ele os limites necessários. Imponha a ele os limites que ele precisa e que será bom para ele. Olha o que diz Provérbios capítulo 3. Porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então, se você ama o seu filho, repreenda-o. Ensine-o os limites. Imponha-lhe os limites. Eu não dou conta. Uma criança de 2 anos tem pai que fala, não dou conta de vestir a roupa que eu quero no meu filho. Ele já tem a vontade própria. Com 2 anos ele não aceita eu vestir. Meu querido, se com 2 anos o seu filho está te dominando, sinto muito em te dizer, o caminho não começa bem. Mas é só roupa, começa pela roupa. Há pais que são prisioneiros de filhos. Há pais que não pode dar um iPhone para o filho passa meses sem falar com o pai, zangado com o pai, com a mãe. Não aceita instrução, porque não foi colocado limite. É necessário. O pai que quer bem ao filho, ele coloca o limite, educa e repreende. Isso é bíblico. Portanto, meus amados, agora a nós que somos pais, devemos disciplinar os nossos filhos. Amá-los de todo o nosso coração. Mas discipliná-los. Porque discipliná-los não quer dizer que não amamos. Pelo contrário, mostra o nosso profundo amor por eles. Discipliná-los, colocar limites, regrá-los, demonstra o quanto nós os amamos e queremos bem. Porque estamos preparando-os para a vida, para ser pessoas respeitadas e respeitadoras. Ainda, os pais precisam ser justos com os filhos. Nós, como pais, precisamos ser justos com os nossos filhos. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Há pais que irritam tanto os seus filhos que eles ficam desanimados para a vida. Os filhos ficam com o sentimento de que são uns para nada, que não conseguem fazer nada, porque foram toda a sua vida desestimulados pelos pais. Você não dá conta de fazer isso, você é um bosta, você não consegue encaminhar isso, você não serve para nada, você não sabe fazer nada.
Isso é irritar os nossos filhos. Nós precisamos ser justos com eles. Os pais devem ser prudentes no exercício da função de ser pai. Para que nós não desanimemos os nossos filhos. Eu vou sair, vou ensinar meu filho a jogar futebol. Vai lá, ele vai errar, ele não vai saber fazer o gol, ele vai fazer um gol contra. Se ele for goleiro, ele vai pegar o frango. E aí, pai? Aí você vai criticar, vai detonar ele? Não, nós devemos animá-lo. Muito bem, filho, foi bom, tudo bem, você fez aquele gol, mas é assim mesmo, o início é assim, e leva de novo, e vamos de novo, vamos ensinar e tornar ele uma pessoa animada, uma pessoa confiante, uma pessoa de autoestima. Porque se nós irritarmos os nossos filhos, nós teremos filhos com baixa estima dentro de casa. E aí depois, fica aqueles pais lá com seus 60, 70 anos, o filho de 40 e tantos anos, dentro de casa, não conseguiu evoluir na vida. Foram sempre desanimados. Não sabe nem sair de casa. Aí fica aquele filho 50 anos morando na casa dos pais, não conseguiu nem construir uma vida para si próprio. Então não devemos desanimar os nossos filhos. Nós pais precisamos ser justos com os nossos filhos. Dar os limites, ensiná-los a ir, deixá-los ir, caminhar, ajudar, vem para cá, colocar, opa, bacana, hoje foi beleza. Caminhar junto. É dever dos pais caminhar junto e não desanimar. Beleza? Sigamos. Agora uma instrução para nós dois. Pais e filhos. Essa é uma aplicação para nossas vidas. Pais e filhos. Os filhos devem honrar os pais. Os pais devem ser dignos de honra. Aquele pai animador que está ali batalhando com o filho, seja ele pobre, rico, velho, gordo, magro, alto, novo, seja o que for, mas ele é um pai que merece honra porque ele caminha com o filho. Ok? Assim sendo, meus amados, chegamos à conclusão de mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Claro que passamos muito rápido para não nos alongar, para não tornar o vídeo muito cansativo. Mas nós queremos concluir dizendo o seguinte: o relacionamento sadio com Deus Pai e com o nosso semelhante está diretamente ligado, está diretamente relacionado, né, ao nosso relacionamento saudável com os nossos pais. Isso é uma promessa de Deus. Ou seja, aquele que tem um bom relacionamento com os pais e um bom relacionamento com Deus, ele certamente tem grande chance de ter um bom relacionamento com as pessoas que o envolvem, com todos os seus semelhantes. Ele é uma pessoa que tem boa autoestima, ele é uma pessoa amável, ele é uma pessoa que conhece limite, ele é uma pessoa que sabe respeitar os outros, ele é uma pessoa urbana, né? Tem um urbanismo, enfim, uma pessoa que tem um relacionamento sadio com Deus e com os pais, ele vai saber relacionar com o seu semelhante e assim reciprocamente. E eu quero fechar a nossa lição voltando lá no livro de Efésios, lá onde nós começamos, no versículo 1 de Efésios, para nós concluirmos com o versículo 3. Lembra que nós lemos Efésios lá no comecinho? Efésios capítulo 1, lá onde diz o seguinte, Efésios 1, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Nós começamos a nossa lição dizendo isso. Mas agora eu quero concluir a grandeza desse versículo, a promessa de Deus que traz dentro desse versículo acerca de obedecer pai e mãe. Qual é a promessa? Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Este é um versículo com promessa, meus amados. Essa é uma ordenança seguida de promessa. Qual é a ordem? Honrar pai e mãe. Qual é a promessa? Para que te vá bem e prolongue os seus dias de vida na terra. Isso é uma ordenança, dessas ordenanças que nós temos aqui, ela é uma ordenança com promessa. É a promessa de Deus. Honra teu pai, porque vai bem longe aqui na vida, aqui na terra. E refletir para nós nesta manhã.
Que tipo de filho ou de filha você tem sido? De que maneira tenho honrado a meus pais? São duas perguntas aqui para os filhos. Que tipo de filho ou filha tenho sido e de que maneira tenho honrado meus pais? E eu trago duas perguntas aos pais, aqueles que estão na posição também de pai. Que tipo de pai ou de mãe tenho sido? Tenho desanimado ou animado meu filho? Tenho posto limite ou tenho deixado as coisas correr? Sou digno de honra ou não? Que legado tenho deixado aos meus filhos? Seu filho vai crescer, você vai morrer, pai, mãe, eu. Nós vamos morrer, nossos filhos vão morrer. Que legado estamos deixando? Um bom legado ou um péssimo legado? Assim sendo, meus amados, encerramos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, com muita alegria, e quero dizer aos irmãos que estamos muito felizes em estudarmos essas lições juntas, que Deus esteja trazendo a lucidez, que Deus esteja trazendo a clareza, a compreensão acerca dos seus ensinamentos a todos nós, e que possamos, conforme a nossa lição de hoje, honrar aos nossos pais. Que Deus te abençoe. Honrar pai e mãe é um mandamento que vem com promessa para que te prolongue os dias de vida aqui na terra. E lembre daquela questão que nós tratamos na lição acerca do Corban, que está lá no livro de Marcos e é tratado também no livro de Mateus, onde era costume das pessoas entregar oferta para a igreja, invocar o Corban para não ajudar os pais. Cristo condenou isso. Você deve entregar a sua oferta. Você deve entregar o seu dízimo, sem se eximir da responsabilidade para com seus pais. Honrar, sustentar, ajudá-los. Porque na velhice, muitos dos nossos pais não trabalham mais. A aposentadoria que recebe é muito pouco. De vez em quando a gente tem que estar atento. Às vezes a aposentadoria ele dá conta, ele fala, não, filho, tá bom aqui, tá de boa aqui. Os nossos pais geralmente não têm grandes vaidades, o que eles querem é tomar o remédio dele, ao conforto do lar ali, eles não têm grandes vaidade, né? Não, tá tranquilo, filho, cuida da sua vida, eu quero que você se dê bem, vai, toca a sua vida. Mas a gente tem que estar atento aos nossos pais, né? Que Deus nos abençoe, né? E eu quero aqui nesta manhã ainda trazer um elogio a uma pessoa, né? Não quero tornar a nossa lição pessoal, mas a minha esposa, ela é muito cuidadosa com a mãe dela. Foi cuidadosa com o pai e ela é cuidadosa com a mãe dela, né? Zela, cuida, né? E isso é muito agradável aos olhos de Deus. Que ela continue assim e que aqueles que assim também fazem, que Deus os abençoe. Amém.